Existem correntes que acreditam muito na biografia dos Wright. E aí começa até. E existe a nossa corrente brasileira. Claro. E eu defendo o Santos Dumont, né? Então, é muito interessante. A minha pesquisa com Santos Dumont começou de uma forma muito engraçada, né? Hoje eu sou um dos 5 pesquisadores aí que vai atrás de materiais da época, dos primórdios, pega ali jornais de 1902, lê jornal que foi emitido naquela época, foto, tudo mais. Então, foi interessante que eu estive no Smithsonian, Aerospace Museum, lá nos Estados Unidos, que é o museu mais importante da aeronáutica e da astronáutica no mundo, sem sombra de dúvidas. Os americanos têm uma excelência quando mexem com essas coisas, né? Memória, tecnologia, memória, a organização impecável. É outro né? nível, né? É incrível, é incrível. A gente tem muito que aprender com o americano. E aí eu fui lá, tinha uma sala gigantesca, né? Em homenagem aos irmãos Wright, com uma foto assim, de uma parede inteira do voo. Este é o voo de 1903. Os irmãos Wright inventaram o avião e tal. E aí eu falei assim, mas aqui não vai ter nada de Santos Dumont? E procurando. Aí encontrei uma fotinho desse tamanhinho assim. Aí tinha uma foto do 14 bis voando. Falava assim, Santos Dumont foi o primeiro a voar na Europa, voou 220 metros, o que é muito menos do que os irmãos Wright voavam na época. Aí eu olhei aquilo, falei assim, cara, não precisava desmoralizar, né? Isso aí não tá legal, né? Não tá com cara de museu uma coisa dessa, parece uma alfinetada. Certo. Daí você vai para Paris, onde Santos Dumont voou, tem um monolito, né, que foi feito em homenagem a Santos Dumont. Está escrito lá em letras douradas, em metal preservado. Aqui aconteceu o primeiro voo, os primeiros recordes de voo no mundo. Eu falei, peraí, tem uma coisa estranha. Alguma coisa está errada, né? Exatamente. Porque uns dizem que Santos Dumont foi o primeiro e outros dizem que foram os irmãos Wright. Alguém aí comeu bola. E aí isso me atiçou a curiosidade. E nós, assim, você cientista, o cientista aqui, a gente tem esse cunho investigativo de querer provas e fatos e contra-argumentar e questionar e falar assim, quero entender mais sobre isso. Então eu foquei muito a minha pesquisa nos primórdios da aviação e acho que você vai ter um bom assunto aí com o Lito, né? Na minha pesquisa, que é uma corrente diferente do Lito, o Lito é pró-América, eu sou pró-Brasil. Nessa minha pesquisa, o que eu descobri? Eu descobri nos jornais da época que as matérias que falavam sobre os irmãos Wright eram sempre matérias sem fotos, sem imagens. E, de fato, o que se sabe é que os voos deles eram secretos. Ninguém via. E Santos Dumont, ao contrário, ele era público, voou, né? Na frente de público, comitê aeronáutico, fotógrafo, imprensa, vídeo. Então, o primeiro cinema já existia em 1890. Quando ele voou em 1906, já tinha 16 anos já de filmes. Já existia a indústria de filmes e filmaram o voo dele. Está lá, catalogado. Quando eu fui procurar dos irmãos Wright, não tinha nada. Eu falei, peraí, só tem material, só tem texto, não tem foto. Então, no máximo, tinha um desenho de um avião que nem era o avião deles. Eu falei, essa coisa de secreto, como é que isso se vendeu para o mundo? Quero entender. Se eles realmente voaram, eu quero entender como é que eles voaram. Né? Então, aí eu comecei a esmiuçar e descobri que o primeiro voo público dos irmãos Wright foi em 1908, 2 anos depois do voo de Santos Dumont. Falei, peraí, então o que se tem de fato, catalogado, filmado, fotografado, presenciado por testemunhas fidedignas, foi o voo de 1908 deles. Então, nesse ponto, Santos Dumont, inquestionavelmente, tem provas irrefutáveis. 1906 voou primeiro. Ah, não, mas tem a foto de 1903. Então, vamos atrás dessa foto de 1903. Por que não apareceu nos jornais da época? Porque, de fato, os irmãos Wright, o que se dizia na época, é que eles não mostravam para os jornais, porque o avião dele era secreto e eles não tinham a patente.
Entendi. Bom, interessante. Vamos atrás da patente. Aí eu descobri que a patente dos irmãos Wright foi feita em março de 1906, alguns meses antes do voo de Santos Dumont. E você pega a patente, que hoje você pode comprar no eBay por $1, é público, a patente dos irmãos Wright. Você olha a patente. Não tem um avião na patente dos irmãos Wright. Tem um planador, que é um avião sem motor. E o coração do avião é o motor. Eu falei, peraí, isso está estranho. Quer dizer que eles conseguiram a patente de um avião que não tinha motor em 1906. O primeiro voo deles, público, foi em 1908. Não tô achando que tem boi aí nessa coisa. Entendi. Continuei minha pesquisa, né? E aí eu descobri que o voo que eles fizeram em 1908 foi com um motor que eles foram comprar lá na Europa. E nessa época, adaptaram o motor entre 1907 e 1908, início de 1908, voaram em agosto de 1908. Eu falei, caramba, peraí, se eles usaram um motor francês para voar, como é que eles diziam que voavam desde 1903? E o motor deles, cadê? Quero saber do motor deles. Então, sempre você vê que uma coisa puxa a outra. Outra pergunta. Aí, eu descobri lá que num dos jornais, em 1905, que esse é o jornal que os biógrafos americanos mais usam, falam, olha, veja só, em 1905, um ano antes de Santos Dumont voar, os irmãos Wright diziam que voavam 38 quilômetros. Falei, peraí, 38 quilômetros? Santos Dumont voou em 1906, 220 metros, bateu com o que o Smithsonian falou. Mas cadê a foto do voo de 38 quilômetros? E por que eles foram para a Europa comprar um motor e não usaram o motor deles que voava a 38 km, sendo que em 1906 o mundo tinha 3 prêmios para o primeiro cara que voasse 60 metros, aliás, voasse 25 metros foi o primeiro prêmio, que foi Santos Dumont, ganhou em público, voou 60 metros. Depois ofereceram um segundo prêmio para o primeiro cara que voasse 100 metros, aí Dumont voou 220, né? E os irmãos Wright, que eram chamados e não apareciam nunca. Por que não queriam ganhar o prêmio? Aí depois eu encontrei que o exército americano queria pagar uma fortuna para os irmãos Wright. Se eles mostrassem um avião, o exército ia comprar. E eles faltaram no voo de demonstração. Aí eu comecei a pegar um monte de sujeira ali. Eu falei, cara, a história dos irmãos Wright é fake news. É fake news. Então se vende uma história de uma foto que possivelmente foi tirada em 1903, porque ninguém sabe se é realmente de 1903, se não apareceu nos jornais da época, se não apareceu nos livros da época, não apareceu nas revistas da época, aquela foto ela apareceu depois. Quando apareceu? Aí eu descobri que apareceu após os voos deles de 1908. Entendi. Então é uma história que é baseada numa crença do que os irmãos Wright diziam que faziam, mas as provas são muito fracas. Ah, não, mas eles dizem que tinha testemunhas, mas testemunha amigo deles, isso é testemunha? Eu quero testemunha público, imprensa, jornal, revista. Aí a Scientific American, que era um jornal reconhecido na época, muito importante, né? Um jornal questionador, então por isso até Scientific American, falou assim, chegou para os irmãos Wright e falou assim, isso depois que, em 1906 ainda, quando Santos Dumont estava voando, olha, seguinte, vocês têm que mostrar um voo de vocês. Não adianta falar que é secreto e nunca mostrar nada. Nós vamos criar um prêmio, vocês vêm aqui e mostram que vocês têm um avião. Eles não foram. Uhum. O primeiro voo público na América foi feito por um concorrente dos irmãos Wright chamado Glenn Curtiss. E ele ganhou o brevet número 1 de piloto da América. Até hoje está lá no museu. Brevet, primeiro piloto a voar publicamente nos Estados Unidos, Glenn Curtiss. Eu falei assim, caramba, por que os Estados Unidos reverencia os irmãos Wright então? E aí eu descobri que depois que o último irmão Wright morreu, que é o Orville, morreu em 1948, era um pós-guerra, né? Os Estados Unidos tinham acabado de vencer a Segunda Guerra Mundial, já tinha se tornado uma potência bélica, econômica, política e tudo mais, e ela estava à procura de heróis. E, de repente, tinha um brasileiro lá, em 1906, e ele falou, a gente precisa
de um Do herói nosso, né? aí, o Nosso. nosso aí, Aham. e onde a gente encontra algum respaldo aqui. Tem uns jornais aqui de 1903 de uns caras que diziam que voava. Então, vamos pegar esse cara aqui e vamos dizer que E voa vamos primeiro. colocar. Entendi. Então é uma história meio que manipulada. Porque de concreto mesmo, o que se tem são as provas irrefutáveis de Santos Dumont. Era o que se sabia na época. Quando Santos Dumont voou, o mundo inteiro, né, editou todas as edições de jornais, era o primeiro voo do mais pesado que o ar aconteceu. Então os americanos meio que deram uma famosa rasteira na gente e a gente deixou. Porque essa que é a verdade. A culpa não é dos americanos em defenderem os heróis deles. A culpa é nossa Faltou e não contra-ataque, defendermos né? a nossa. Faltou contra-ataque, né? E aí? Então a minha bronca tem algumas pessoas que divulgam que os Wright voaram antes. Eu gostaria de debater muito com essas pessoas, mostrar o acervo que eu tenho hoje disponível, está lá no nosso memorial, e mostrar assim, ó, como é que você explica aqui, porque o jornal aqui está dizendo aqui, ó, primeiro voo público, primeiro voo do mais pesado que o ar, London News, Le Petit, jornal, enfim, a gente tem hoje cerca de 15 jornais de diferentes nações falando, ó, Santos Dumont foi o primeiro voo. Isso é importante, é uma informação da época dos fatos. Não tem esses desencontros, né, que a gente descobre pela internet, né, a informação que vai naquele telefone sem fio. Então, ó, isso aqui é um material de quem vivenciou a fase dos acontecimentos. Então, eu montei toda uma cronologia ali e, enfim, eu tenho muita vontade de debater ainda com essas pessoas que ainda creem nos irmãos Wright para mostrar essas evidências. Eu falo, ó, as evidências dos irmãos Wright são fracas. De fato, nem eu, nem você estava lá no momento dos acontecimentos, mas quem estava? Esses documentos aqui estavam. E eu quero mostrar para você e aí eu quero rebater. Então, hoje eu sou um grande defensor de Santos Dumont. Se algum dia eu puder levar algo significativo de Santos Dumont ao espaço, vai ser uma forma de mostrar, né, para o Brasil, olha, nós temos heróis também e nós temos muito do que nos orgulhar, né? É uma história muito bonita de Santos Dumont, né? Ele sempre liberou as patentes deles, enquanto os irmãos Wright vendiam e, inclusive, eles iam para a justiça contra os próprios americanos que desenvolviam aviões, eles iam na justiça lá pedir direitos autorais, né? Então, são histórias bem distintas. Ah, né? são, com certeza. Dumont doava os prêmios para os pobres de Paris, né? Os irmãos lá tinham interesse estritamente econômico. Vou conversar com o Lito aí sexta-feira também. Mas enfim, eu Mas gostaria muito história... de debater com o Lito essas histórias, se ele me desse uma oportunidade lá. Vou conversar com ele. Deixar o desafio aqui! Desafio, Lito! Vou conversar com ele, vamos ver aí. Podia marcar, gravar um vídeo junto e tal, ué. Ia ser legal, ué. Ia ser legal.